Num universo de infinitas possibilidades, onde passado, presente e futuro inexiste, tudo que existe realmente é esse momento aqui, eternamente agora, a cada respiração que você dá, todas as possibilidades de existência, todas as formas como você já foi, todas as formas como você pode ser, meio que coexistem num universo paralelo. Pensar que a persona, o personagem que vive a vida que você deseja viver já existe em algum lugar, se torna algo minimamente plausível para uma racionalidade e para uma falta de humildade da mente humana diante das complexidades do mistério desse universo. Pessoal, aperta o cinto aí que nesse vídeo aqui a gente vai entrar em alguns assuntos aí que beiram uma falta de racionalidade, uma falta de praticalidade para a vida cotidiana, mas que é apenas um convite para você olhar para a realidade à sua volta de uma nova forma. Olhar e cogitar a possibilidade de habitar esse mundo e navegar através dele, ou seja, viver a sua vida cotidiana e olhar para as suas relações, olhar para como você se porta na sua vida de uma forma diferente da qual você aprendeu que é a usual, da qual você aprendeu que é a única possibilidade de existir, que é através da sua racionalidade. Questionar o nosso intelecto, a nossa racionalidade, é um ato de suma importância para o nosso crescimento, porque primeiro a gente precisa compreender que a gente tem uma limitação do nosso intelecto, que aquilo que você sabe é limitado, é de acordo com aquilo que você foi exposto, daquilo que você foi capaz de assimilar ao longo da sua vida, mas tem muito mais coisas que você sabe que você não sabe e tem infinitas coisas que você nem sabe que você sabe. Então, existem algumas ideias sobre a nossa capacidade de manifestar a nossa vida, de criar a realidade e o universo à nossa volta, que de fato beiram a irracionalidade. Em que sentido? Da minha incapacidade de entender como? Tipo, não parece algo que faz sentido. A ideia de que em X período de tempo eu posso construir uma vida completamente diferente, eu posso construir uma personalidade, uma pessoa que vive uma vida, então, completamente diferente da qual eu vivo hoje. Essa ideia, apesar de você talvez deve ter visto esse conceito em vários vídeos aqui no YouTube, ou livros, né, que vão tratar sobre lei da atração, sobre a manifestação consciente do universo à sua volta, sobre a expansão da consciência, ou outros assuntos, talvez você leia tudo isso e ainda assim não consiga, de fato, internalizar esse conhecimento mais e mais no seu dia a dia, conseguir aplicar ele, conseguir acreditar, ter fé nessa verdade, nessas verdades espirituais que são milenares e que foram traduzidas e retraduzidas ao longo de diversas tradições, adaptadas a determinados povos em determinados tempos da humanidade. E hoje, com acesso à informação infinita e tecnologia, existem pessoas numa linguagem mais moderna, falando sobre as mesmas coisas que estão sendo ditas há alguns milênios, que é sobre a nossa capacidade de interferir no mundo à nossa volta e de construir a nossa realidade ao nosso modo, da maneira como a gente deseja. E eu falo sobre isso, sobre falta de humildade, sobre falta de fé, sobre muitas certezas sobre como as coisas funcionam, porque eu conheço pessoas que são muito inteligentes, pessoas que detêm muito conhecimento, que conquistaram muitas coisas em suas vidas, mas que ainda assim, por vezes, vivem em um processo de muita reclamação, muito sofrimento com a vida que estão vivendo, incapazes de se perceberem como autores dessa história, incapazes de se perceberem como os únicos capazes de transformar completamente essa história para algo então que seja mais desejável. E o meu desejo aqui nesse canal, não apenas com esse vídeo, mas ao longo de muitos anos e de muitos outros vídeos já feitos, é o de simplificar essa linguagem, de conseguir facilitar ainda mais esse entendimento, tentando trazer experiências mais práticas ou abordagens da psicologia, da neurociência, seja lá o que for, ou milenares também, que nos ajudem a minimamente questionar, sabe? Questionar como que o mundo funciona, como que o universo funciona e como que a gente pode entrar em flow, entrar em fluxo com essa construção desse universo à nossa volta. E a ideia central que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo é a sua realidade, o universo à sua volta, como você o enxerga, como você o experiencia, como tudo que te acontece te faz sentir, é um eco,
é um eco, é uma emanação de quem você é. Aí a gente vai abrir outras perguntas. Você sabe quem você é? Quem você é aquilo que você deseja ser? Eu acredito que não, porque todos nós estamos o tempo inteiro em busca de evolução, em busca de desenvolvimento. Na verdade, na visão iógica do ser humano, existem os nossos 7 chakras, são os nossos 7 principais centros energéticos dentro do nosso corpo, que estão associados a 7 plexos nervosos, que estão associados a 7 glândulas dentro do nosso corpo específicas e que vão regular diferentes aspectos da nossa fisiologia e dos nossos estados mentais também. Desses estados mentais, cada um dos chakras, o primeiro tem 4 pétalas, o segundo tem 6, o terceiro tem 10, o quarto tem 12, esse aqui tem 16 e 2. E depois aqui tem 1000. Essas 50 pétalas somadas aqui, elas representam 50 vrittis. Vrittis seriam flutuações mentais, seriam oscilações da nossa mente. Tipos de pensamento, tipos de emoções que nos atravessam e que nos tiram do nosso eixo, né? Seja para bem, seja para mal. Então, esses tipos todos de pensamentos, eles estão distribuídos ao longo do nosso corpo. E no nosso primeiro chakra, existem 4 pétalas, existem 4 tipos de oscilações mentais, que também vão ser chamadas de Purushartha, que são os 4 desejos, partindo da ideia de que o chakra raiz, o Muladhara Chakra, no seu períneo, o chakra raiz, ele é o início da jornada espiritual, ele é o início do desenvolvimento da consciência do ser humano. Existem 4 desejos primordiais que fazem você acordar todo dia, que fazem você buscar mais um dia para viver, que são Artha, Kama, Dharma e Moksha. Artha é o desejo por estabilidade material, por desejo de posses e bens, por desejo de organização da matéria. E prosperidade também. Isso é um desejo básico do ser humano. A gente pode fazer um paralelo com isso com as necessidades básicas de Maslow também. Tá? Aí, para quem já viu outros vídeos meus, vai entender. Se você não entendeu, você não sabe o que é necessidades básicas de Maslow, hierarquia de prioridades de Maslow, coloca aqui embaixo que eu faço um outro vídeo sobre isso. Segunda pétala, Kama, que é o desejo pelas sensações, pelos prazeres, pela experiência, pelo privilégio de sentir. Né? Já que ser humano envolve esse prazer de sentir, né? A gente tem essa carruagem, essa sharira, essa carne física aqui que nos permite sentir infinitas coisas. Então, isso faz parte dos nossos desejos e das motivações que nos levam a acordar por mais um dia também e buscar mais experiências e crescimento e tudo mais. A terceira pétala que nos motiva a nossa existência por mais um dia de vida aqui nessa terra é o Dharma, que é o nosso alinhamento com um propósito espiritual, com um senso de servitude, contribuição e relacionamento com a vida. O fato da gente estar servindo o nosso papel aqui nessa existência. E cada um tem o seu papel a servir, cada um tem uma forma única de se expressar nessa existência aqui, que contribui para que essa terra fique cada vez mais bonita. Então, estar associado ao seu Dharma e viver uma vida que preenche isso é algo que fundamentalmente abastece sua existência. E isso é fundamental para a sua capacidade de ter vontade de estar mais um dia acordado, sabe? Quando você conquista os seus bens materiais, quando você conquista os seus prazeres, ainda fica faltando alguma coisa. E aí quando as pessoas entram em crises existenciais e começam a buscar por propósito, não é verdade? Então isso aqui está dentro de um desejo fundamental descrito há pelo menos 3, 4 mil anos sobre o processo de evolução da consciência humana, jornada natural que todo ser humano vai passar. E por último, moksha, que é a liberação espiritual, a ascensão para um novo nível, para um novo patamar de consciência, que então te liberta da necessidade do ciclo reencarnatório, de estar aqui várias e várias vezes nessa experiência carnal, vivendo todas as possibilidades de bom e de mal, e de certo e de errado, e de toda a dualidade que a existência material e, portanto, o sofrimento, a morte, a dor, a doença, a velhice, tudo isso pode lhe causar, que são facetas inerentes, né, da existência material, toda a capacidade de deterioração da existência material, e isso inevitavelmente causa sofrimento, porque você gera uma identificação com essa carruagem aqui. E todo o trabalho de liberação espiritual é de desidentificação com essa carruagem aqui. Então, beleza. Esses 4 desejos fundamentais, eles atravessam todos os seres humanos. E eles são os motivos fundamentais pelos quais você deseja viver. São os motivos fundamentais pelos quais você acorda mais um dia. Se a sua vida não está alinhada
a obtenção e a sanação dessas motivações fundamentais aqui do seu chakra raiz, você vai viver em sofrimento, você vai viver em angústia. Agora, quem é essa pessoa que está vivendo a obtenção desses desejos, desses alcances aqui? Você consegue visualizar você ou o personagem que você precisa se tornar para que essas necessidades humanas sejam preenchidas? Por vezes, a gente precisa de referência, a gente precisa visualizar a vida de uma outra pessoa, a gente precisa ler livros e obter histórias, precisa expandir repertório, ampliar o nosso conhecimento, escutar histórias em seus detalhes e o caminho de vida de outras pessoas, para que a gente minimamente seja capaz de conceber a ideia de que isso é possível. De que viver uma vida totalmente diferente, de viver uma outra realidade, trabalhar com uma outra coisa, viajar ao mundo, seja lá o que for que seja o seu desejo, isso é possível, isso existe, alguém já fez isso. Por vezes, essa transformação interna ela acontece de maneira muito rápida quando você conhece alguém presencialmente que vive essa verdade. E quando você está ao lado dessa pessoa ela é capaz de narrar, de compartilhar, de descrever sobre a sua vida, sobre as suas conquistas, sobre a sua transformação, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão day-to-day conversation, de uma maneira tão cotidiana, né? Um papo de bar, que você fica se questionando, tipo, por que você nunca pensou nisso antes? Por que você nunca, sabe, tentou visualizar a sua vida, a sua carreira, as suas transformações dessa mesma maneira, como essa pessoa enxerga, de uma maneira tão simples? E eu acho que isso faz parte da jornada, a gente eventualmente cruzar nosso caminho com mestres, com professores, com gurus ou pessoas que facilitam o nosso entendimento, o nosso desenvolvimento de uma maneira que de fato é simples, de uma maneira que de fato é facilitada e que torna então isso acessível, torna então isso possível. Para mim, toda a barreira do autoconhecimento, da espiritualidade, barreira de desenvolvimento humano, não é uma barreira de acesso à informação. Você vai pesquisar aqui no YouTube, você vai encontrar todas as informações que você precisa sobre qualquer coisa que você queira aprender, sobre qualquer carreira que você queira desenvolver, sobre qualquer aspecto da mente humana e da desenvolvimento profissional, de relacionamento que você quiser. Agora, o quão acessível esse conhecimento está. E quando eu digo acessível fala a minha língua, fala de um jeito que eu entendo. Isso é saber comunicar. Eu não estou falando que eu sou o melhor comunicador da Terra, não, mas estou falando que talvez, para mim, essa é uma das minhas principais preocupações. É uma dos principais desejos de poder falar sobre essas coisas e facilitar, tentar mastigar, falar. Por isso que eu evito falar todas essas coisas em sânscrito e falar dessas coisas complexas aqui também, porque eu acho que o YouTube talvez, mesmo que sejam vídeos longos aqui, talvez não seja o melhor lugar, ou então esses vídeos falados assim tão coloquialmente, talvez não seja a melhor forma de explicar isso. Eu acredito que a gente precisa aprender sim a somar e dividir antes de fazer equações mais complexas, e existe uma ordem para a gente aprender as coisas. Esse tipo de conhecimento que estou compartilhando com vocês aqui, no caminho yógico, né, dentro de um Gurukulam, que é um estudo de 7 anos que os jovens aqui na Índia vão viver e vão passar vivendo uma vida monástica, demora anos para eles poderem ter acesso a essas ideias que a gente está compartilhando aqui no YouTube hoje, sabe? Tem muita ideia muito solidificada dentro da gente, sabe? Que chega a se manifestar até mesmo no nosso corpo físico, e tá aí o yoga como uma ferramenta para dissolver todas essas tensões e ideias e memórias organizadas dentro desse corpo aqui ao longo de todos os plexos nervosos e os chakras. Tem muita coisa que, ao falar para alguém, a pessoa é tão endurecida e tão centrada dentro de suas convicções sobre como o mundo funciona, que, cara, vai bater e vai cair no chão, sabe? E cai no chão. A pessoa está totalmente protegida contra qualquer ideia que coloque ela no lugar de vulnerabilidade, coloque ela numa ideia, numa condição de não saber, de não ter respostas, de não dominar a própria vida. E eu falo isso aqui para você como alguém que também está vivendo essa jornada toda interna de transformação ao longo de 9 anos, pesquisando todo dia, sabe? Tipo, faz parte da minha vida cotidiana, me aprofundar cada vez mais nesses ensinamentos aqui, através de diferentes tradições, através de diferentes abordagens, e buscar cursos em lugares diferentes do mundo que me ajudem não apenas a me transformar, mas a contribuir com a transformação das outras pessoas, cara. Isso também é meu dharma aqui, sabe? Como comunicador, como professor, como terapeuta. Então, eu quero que você minimamente se abra para a possibilidade de ver a vida que você leva e ver a vida que você deseja levar, e conseguir fazer um exercício, pegar papel e caneta
e descrever quem é essa pessoa que vive essa outra vida que você deseja levar. Pensa nas referências que você tem, ou pensa nos livros que você já leu, pensa nos filmes que você já viu, sei lá, pensa num ideal mesmo que você consiga visualizar seu. E escreva quem é essa personalidade, como é que você vai conseguir construir alguma coisa se você não sabe que coisa é essa? Como é que você vai conseguir começar a moldar a sua mente, os seus comportamentos, as suas palavras, para se tornar alguma outra coisa que você não sabe o que é? Esse nível de clareza de onde se quer chegar é importante de se ter. E é importante de entender, como eu falei, o universo à nossa volta é um eco de quem a gente é. É um eco, é uma emanação de dentro para fora, desse vazio profundo da vida batendo no seu coração e então criando um universo à sua volta que cria relacionamentos, pessoas e inúmeros, infinitos acasos por onde as pessoas então cruzam o seu caminho e te dão cada vez mais oportunidade de você reconhecer suas limitações. Todo santo dia é isso que Deus, em seu algoritmo, em sua matemática, está brincando de fazer com nossas mentes e nossas consciências para a evolução do todo, para a evolução da nossa consciência. Essa é a perspectiva que eu tenho e que eu troco de igual para igual aqui com todos os professores de yoga aqui nesse centro. Todos esses monges aqui, é a perspectiva que eu consegui absorver e traduzir da maneira mais simples, eu acredito, de tudo que eu já pude estudar até hoje. E, sinceramente, quando eu paro para pegar esse conhecimento e olhar por como, de maneiras às vezes até mais primitivas, mais arcaicas, eu tive a oportunidade de entender isso ao longo desses 9 anos e pouco a pouco ir aplicando isso com a ajuda de medicinas da floresta, com a ajuda de retiros de meditação, seja lá a prática que foi me abrindo por esses caminhos, com a ajuda do breathwork também, que me ajudou a tomar mais consciência sobre minhas próprias limitações e comportamentos e sankaras e padrões inadequados de comportamento que não me levavam para a vida que eu desejava viver. Mas eu fui vendo o quanto tomar consciência sobre onde eu queria chegar, onde eu desejo chegar pouco a pouco, vai transformando a minha personalidade, vai transformando a maneira como eu me expresso, vai transformando a maneira como eu coloco minhas palavras em ordem. E dessa forma, através do som, da emanação das minhas ideias, da minha consciência, magicamente, de maneiras com cada vez menos esforço, as coisas à nossa volta começam a mudar. As pessoas que cruzam o seu caminho começam a mudar. As relações que entram e saem da sua vida começam a mudar. E isso é algo realmente que beira a irracionalidade. Não é algo que faz um sentido lógico, que pode ser explicado matematicamente, racionalmente, psicologicamente, não, mas você pode viver essa parada. Você pode viver isso, comprovar através da sua própria experiência e ver no seu dia a dia como a mudança da ideia de quem você é, a mudança da ideia de quem você acredita que é necessário ser para então viver a vida que você deseja viver, começa a mudar toda a realidade à sua volta. E isso não é algo que acontece, do dia para a noite, tomar uma decisão, pronto, acabou. Tomar a decisão é o primeiro passo. Firmar isso na sua mente diariamente e dormir, agradecer, visualizar isso, acordar, agradecer, visualizar tudo isso, ter essa consciência de tipo assim, essa pessoa que eu desejo ser já existe. Então, se ela já existe, que eu possa gravitar a minha consciência, que eu possa realmente movimentar a minha mente para esse estado mental dessa persona e pouco a pouco ver tudo mudar de forma à minha volta. Experimenta esse exercício. Faz isso conscientemente, torna isso algo dentro da sua rotina e você vai ver a sua vida, você vai ver o universo à sua volta, você vai ver as suas relações, você vai ver o seu trabalho, você vai ver as coisas começarem a mudar, igual o filme do Doutor Estranho, igual realmente uma engenhoca que é esse universo material que a gente está aqui fazendo parte, se transformando. E é realmente algo mágico, algo que a gente ainda não tem tecnologias ou palavras o suficiente para descrever com tanta propriedade. Eu estou dando o meu melhor aqui. Espero que tenha contribuído para o seu dia e que te ajude a conceber uma nova forma de ser aqui nessa terra que preencha cada vez mais a sua vida na busca dessas 4 realizações e, consequentemente, no coletivo, na vida que a gente compartilha dentro dessa existência aqui. Maravilha? Vejo você no próximo vídeo. Espero que tenha gostado desse. Um grande abraço. Tchau, tchau.